1h26. Pode apertar o biloto aí, Lala? Vamos lá, que eu quero olhando para o povo. Será que é possível? Não? Não, ainda não. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu só fazer aqui, ressaltar uma conduta que me parece ser uma conduta republicana, para dizer o mínimo. Não é? Para dizer o mínimo. Vamos lá. No final do ano passado, do segundo semestre do ano passado, vamos colocar assim, que é o que a minha memória está me permitindo agora. No segundo semestre do ano passado não, meses antes da eleição, nós estamos em outubro, em novembro, meses antes da eleição, o governador Gladson Cameli contratou uma fundação para poder fazer uma espécie de diagnóstico, para que essa fundação pudesse traçar quais são as perspectivas do Estado do Acre para os próximos 10 anos. Olha, isso é algo que precisa ser ressaltado. Percebe como é uma conduta acertada? Por quê? Porque não, por mais pesquisas de intenção de voto que um governante acaba tendo, porque quem é governante sempre tem acesso a mais informações do que o normal, mas não se tinha certeza das coisas. Porque o eleitor é um bicho danado. Então, assim, ele, mesmo sem ter a certeza de que iria ser eleito, ele faz a contratação de uma fundação para poder elaborar essa perspectiva. Não é para 1 mês, 2 meses, 10 meses, são 10 anos. Então, vai muito além do que o possível segundo mandato, que agora se realizará. Então, isso é algo que a gente precisa valorizar. E aqui eu estou tentando fazer isso, fazendo esse reconhecimento. Então, assim, foi uma decisão acertada e que eu ressalto aqui tentando valorizar, porque me parece que é uma postura que entende a gestão pública com um acerto para além da gestão dele. Eu acho que isso é algo que precisa ser valorizado. E quem vem conversar conosco, porque quando esses prazos um pouco esticados na nossa cultura de gestão, a cultura brasileira, 10 anos é um prazo muito longo, né? Isso talvez para um chinês não seja nada, não é? Mas para um brasileiro, falar a respeito de um planejamento de 10 anos é um tempo razoável, e quem vem nos contar como é que vai ser essa brincadeira, como é que vai ser essa cena, o que está sendo organizado, o secretário de Gestão e Planejamento, Coronel Ricardo Brandão. Coronel, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, tá? Eu que agradeço a disponibilidade de vocês abrirem esse espaço para que o Estado do Acre possa apresentar suas perspectivas de desenvolvimento, assim como apresentar tudo que está sendo feito e o que vem de bom para a nossa população. Bom, eu falei aqui, eu não sei se eu pontuei o tempo correto, quando foi que o governo do Acre contratou a Fundação Dom Cabral, e queria saber se você poderia contar algum bastidor do porquê que foi feito, qual foi a justificativa do governador para fazer essa contratação e exigir que o trabalho tivesse esse perfil. Certamente, então, você foi muito feliz ao colocar o horizonte temporal em que nós trabalhamos. São 2 instrumentos que o governo do Estado do Acre, primeiramente na parceria com o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, nós contratamos o CDPLAR, é um contrato específico do Tribunal de Contas. Conversamos com vários economistas do CDPLAR aqui, inclusive. Isso. Aí a ideia foi basicamente entender o diagnóstico dos últimos 40 anos do desenvolvimento do Estado do Acre. Para a partir desse diagnóstico, a gente partia a discussão de um desenvolvimento socioeconômico e sustentável para um prazo de 10 anos. Então é importante que a gente entenda onde a gente quer chegar daqui a 10 anos. Estamos em 2022. E em 2032, como queremos o Acre? Como queremos nossas pessoas? Para isso, o governo do Estado contratou a Fundação Dom Cabral, que vem elaborando um planejamento de desenvolvimento socioeconômico e sustentável, até porque a gente entende que não há como se falar em desenvolvimento econômico ou social sem falar da sustentabilidade como um todo. Daí o porquê fizemos essa opção. Então, nesse momento, a gente tem o desenho do plano já bem construído, já com uma ideia de concretude já sendo posta. Temos uma parceria fortalecida com vários segmentos sociais que têm dado uma contribuição muito profunda, e os nossos servidores públicos, que aos poucos vão se apropriando da discussão e fazendo parte também
dessa construção de um Acre para o futuro. Quando é que a Fundação Dom Cabral tem que apresentar os resultados desse estudo? Olha, nossa perspectiva é de ter o produto final já até o mês de dezembro, então a gente está fazendo alguns ajustes. Um bom presente de Natal para a gestão. Fizemos uma opção também de, na COP 27, agora que vai ocorrer no Egito, levar essa proposta do planejamento decenal, de um planejamento sustentável, no sentido de se mostrar para o mundo, dizer, olha, o Estado do Acre está se preparando para o mundo. O governador vai para a COP. O governador vai para a COP, vai uma equipe também da CEPLAG, com uma equipe da Fundação Dom Cabral, para apresentar o projeto, o programa como um todo. E a ideia é justamente isso, é mostrar para as instituições financiadoras internacionais que nós temos sim compromisso com o meio ambiente, nós temos sim compromisso com o social, mas principalmente temos compromisso com a vida das pessoas que moram na Amazônia e no Acre. Agora, coronel, tem um aspecto que me chama a atenção. E antes de entrarmos aqui para o estúdio, conversávamos há pouco, e eu lhe apresentei essa minha desconfiança, e eu vou colocar aqui de novo, queria que o senhor respondesse para o público. Olha, pelas conversas que eu tenho tido com os economistas lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que eles que estão elaborando, a Fundação Dom Cabral é lá de Minas, eu tenho percebido que o perfil dos estudos que eles estão realizando vai caminhar para um rumo, vai traçar um varadouro que não dialoga em nada. Ou tem muitos parceiros do governador Gladson Cameli que criticam esse rumo que esses economistas estão apontando, de valorização da economia florestal, da bioeconomia. E tem muita gente que está ao lado do governador Gladson Cameli que tem verdadeira alergia quando se fala a respeito desses conceitos. Como é que vocês vão equacionar isso para dizer assim, olha, a Fundação Dom Cabral está falando isso, nós vamos ter que ir por esse rumo aqui. Como é que vai ser? Então, na verdade, a gente busca esse ponto de equilíbrio, porque o próprio governador ele tem sido muito feliz nas falas deles, ao deixar bem claro que não consegue mais conceber um desenvolvimento econômico sem a preservação ambiental. O CDPLAD, de fato, ele tem essa carga ideológica e teórica mais voltada para o desenvolvimento atrelada à economia verde. A gente tem uma outra corrente de empresários que pensam o desenvolvimento do Estado a partir do agronegócio, e aí, na campanha eleitoral agora ficou muito claro a nível de Brasil que há sim um ponto de convergência entre produção de grãos no Brasil e no Acre, aliada, consociada com a preservação ambiental. Quando a equipe do CDPLAD diz, olha, o caminho mais apropriado para o Estado do Acre é o caminho da economia verde, da bioeconomia, ele olha para o fato de que ainda temos 85% da cobertura vegetal preservada. E quando a gente dialoga com os empresários do ramo do agronegócio, eles respeitam essa condição do Estado do Acre e deixam sempre muito claro que hoje, com a quantidade de áreas abertas já degradadas, é possível sim ter uma expansão da produção de grãos sem necessariamente ter que estar derrubando árvores. A discussão nossa é, nas periferias desses aspectos, tem sim pessoas que divergem desse entendimento, mas aí é onde entra o papel de um Estado forte, de um Estado que sabe o que quer, de uma população aberta a essa discussão. Então daí o porquê. O planejamento decenal ele vem procurando ser construído de maneira dialogada. E até porque muitas, digamos assim, instituições de financiamento, bancos, que estariam dispostos a bancar algum aporte, se não tiver esse fator chamado o financiamento verde, né? Uma situação, nós conversamos sobre isso aqui com o pessoal do CDPLAD. Agora, olha, como eu vou aqui abrir um parênteses, respeitando aqui o nosso telespectador, ele não se identificou, mas aqui vai a pergunta. Itaã, boa tarde. Pergunte ao secretário a possibilidade do concurso da Polícia Penal ser lançado ainda este ano e também sobre o quantitativo de vagas que será ofertado para o cargo de policial penal. Tem alguma definição sobre isso? Esclarecer ao nosso ouvinte que nesse momento nós estamos com o edital já em fase de construção. Então, todo o concurso público ele passa por um conjunto de etapas. A primeira delas é a verificação. Hoje, em razão do limite prudencial do Estado, está estourado, a gente está com 48,65, então nós podemos fazer concurso somente para reposição de vagas. Diante disso, a gente fez o levantamento, fizemos um encontro e verificamos a quantidade de vagas em aberta.
entre policiais penais e cargos técnicos, nós temos um total de 129 vagas em aberto. O governador já emitiu a autorização formal, a Secretaria de Fazenda também já emitiu a disponibilidade orçamentária e financeira para que possamos fazer o concurso. Nesse momento a gente está na fase de contratação das empresas. E como é que funciona isso? Então a gente apresenta o concurso, a proposta do concurso, apresenta as propostas às empresas e elas fazem a proposta de condução. Então a gente tem a expectativa de até o mês de dezembro o edital está sendo publicado com 129 vagas. 129 vagas para a Polícia Penal. Você falou a respeito da contratação da empresa. Eu vou aproveitar, já que o assunto passou a ser o concurso, daqui a pouco a gente volta para a questão econômica, mas a questão do concurso. Que fim deu aquele concurso da Secretaria de Estado? Polêmico concurso da Secretaria de Estado de Saúde. Ele está na fase já de aguardar o resultado da prova objetiva e a gente sempre faz questão de lembrar, todo concurso, quando é lançado, a gente firma um contrato com uma empresa que vai conduzir o processo, é nomeado uma comissão do Estado, geralmente carreada, coordenada pelo órgão que é o detentor do concurso, no caso, tem uma comissão de concurso composta por membros da CESAC e membros da CEPLAG, e toda dúvida, todo questionamento tem dois momentos, tem duas instâncias de decisão. Primeiramente, o candidato ele recorre junto à empresa, faz os questionamentos. Se a empresa não resolver as suas demandas, ele recorre junto à comissão do concurso, que é composta por membros da CESAC e da CEPLAG, e mesmo assim, se tiver alguma dúvida, ele entra na Justiça. Procura o Ministério Público, que foi o que aconteceu. Muitos fizeram, né? Mas foi eu achei algumas coisas assim, Ricardo, não sei se você vai concordar comigo, mas de uma barbeiragem, permitiram o uso de celular em algumas salas, o celular toca, em algumas salas pediram para identificar a prova de redação, tem umas coisas assim meio banais, né? Tá, é uma experiência bem interessante quando a gente fala de concurso público. Quando você tem um concurso que é concentrado numa cidade, a empresa finda conseguindo selecionar e qualificar os aplicadores. Quando é espalhado? Quando é espalhada, ela tem essa dificuldade é maior. E eu acredito que foi isso que pode ter acontecido, ou seja, a seleção das pessoas que foram operar o concurso junto aos municípios onde tiveram as denúncias. Mas tudo isso está sendo apurado, certamente tanto o Ministério Público quanto a comissão do concurso deverão se posicionar após análise de todas as denúncias. É você que dá uma pressionada para o resultado sair logo dessa investigação? Como é que é? Somos nós, porque cabe à CEPLAG coordenar o processo do concurso como um todo. E aí a gente tem os prazos, tem o cronograma e monitoramos diariamente esse cronograma. Quando você quer que isso tenha resultado? A nossa perspectiva é que o resultado da prova objetiva saia nos próximos dias já, então a gente está só aguardando a empresa finalizar as análises e as correções. Agora em novembro ainda deve sair. E aí, saindo o resultado, quando se publica, aí novamente vem novo prazo de recurso, porque muitos candidatos se sentiram lesados desde o início. Imagino. E quando eles verem o resultado da nota dele, é possível que haja esses questionamentos. Olha, porque não é brincadeira, porque isso acaba respingando na imagem do próprio governo, porque aí a pessoa vê aquilo ali desorganizado daquela forma e relaciona isso com o governo do Estado. Não tem jeito. E nós temos, Ethan, todo um zelo na hora de selecionar uma empresa para coordenar um processo de concurso. O Estado do Acre, já desde a gestão anterior, ele adota uma postura, a gente não contrata a empresa pagando. Então a gente apresenta o concurso, como é feito, e aí encaminha a proposta do concurso para várias empresas, que apresentam suas propostas. A empresa é selecionada a partir do valor da taxa de inscrição que ela vai cobrar do candidato e a partir da capacidade técnica dela, a comprovação de ter conduzido outros concursos a nível de Brasil sem ter tido nenhum problema. Então essa empresa ela foi selecionada em razão do menor custo, o custo mais adequado que a gente coloca nesses termos para cobrar a taxa de inscrição do candidato e a experiência técnica dela. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas a gente tem a perspectiva de fazer as correções necessárias. Perfeito. Bom, tem aqui uma pergunta do Farias, que é telespectador. Uma das críticas do atual governo é a execução de projetos ao ponto de dinheiro ficar parado e sem investimentos. O quanto isso é verdadeiro? E é possível que a CEPLAG se divida em duas secretarias, gestão e planejamento? Vou começar pela primeira resposta. Essa preocupação realmente ela existiu no primeiro governo, a gente teve uma dificuldade. O governo Gladys Camille assumiu com uma gestão, um governo de coalizão, e a gente levou um certo tempo até colocar a casa em ordem.
Então, tivemos dois momentos. O primeiro deles foi equilibrar as contas públicas. E o segundo momento foi começar a organizar a gestão como um todo. E aí, hoje, a gente se sente preparado, enquanto governo do Estado, para uma segunda gestão já de maneira mais técnica. Daí o porquê, ao longo desse período, foram treinados, estão sendo treinados massivamente os servidores públicos, os servidores comissionados, estão sendo contratadas empresas parceiras para ajudar nesse processo, de sorte que a gente pretende abrir 2023 já com essas problemáticas, esses gargalos estruturais que foram identificados no primeiro governo já superados, e quanto a uma eventual separação da CEPLAG em Secretaria de Planejamento e Gestão, a princípio a gente não defende isso porque é uma experiência que vem dando certo a nível nacional, então todos os demais estados estão migrando para esse modelo. Dessa junção? Para ter essa junção, até porque o melhor planejamento do mundo, se não tiver uma gestão sólida, ele termina em nada. E a gente vale lembrar que foi em 2019, já para 2020, que foi feita a junção. Hoje que a gente vem conseguindo amadurecer esse processo como um todo, a gente vem conseguindo estabilizar um modelo de gestão que permita com que tudo aquilo que está sendo planejado produza os resultados dentro do tempo certo. Brandão, nós vamos fazer um intervalo agora, para a gente volta, retoma aquela ideia a respeito do planejamento estratégico e os rumos que a nossa economia pode tomar nos próximos anos, inclusive para além da gestão de Gladson Cameli. Nós vamos para o intervalo